O seu casamento está em chamas, mas será que é aquele fogo que aquece ou, se você não cuidar, pode virar cinzas? Começa agora o Casamento em Chamas, o podcast perfeito para você que quer construir uma aliança que queima para sempre. Eu sou o Éder Ferreira, sou pastor, sou psicólogo também e estou do lado da minha gata Gabriele. Se apresente, por favor. Isso aí, eu sou Gabriele Chaves, também sou psicóloga e hoje estamos aqui para conversar com você que gostaria de ter um casamento mais forte, mais resiliente, à base da Bíblia, né, meu Isso. bem? Até porque a própria Bíblia diz que o amor é como uma labareda de fogo que nem mesmo as muitas águas podem apagá-lo. Isso aí, que bonito. É bonito. E hoje é o segundo episódio Isso. dessa temporada de 5 episódios. Então, se você acompanha o Hope Hour, você já está percebendo que estamos agora lançando 2 episódios por semana nesse mês dos namorados, nesse mês de julho. Exato. Certo? E nós estamos aqui sempre na segunda com Casamento em Chamas e na quinta-feira Hope Hour com temas diversos, né? Mas nós não estamos sozinhos aqui, né, meu bem? Nunca estaremos sozinhos, olha só. Semana passada estivemos com o Odailson Fonseca e a Ellen Fonseca, foi muito legal. Foi. Se você não assistiu, não ouviu, volta lá para assistir. Ainda dá tempo. Isso. E hoje nós temos mais um casal especial que a gente vai apresentar de acordo com a visão do outro sobre ele. Que aí fica mais especial. E se você ainda não fez essa atividade aí com o seu cônjuge, olha, já pensa nas 3 características que você... talvez que se destacam nessa pessoa com quem você convive, características positivas, para você também compartilhar aí, né? Vamos começar? Posso começar? Por favor. Então tá bom, então vou apresentar ela, que segundo ele, é alegre, mas também é um pouco brava. Na verdade ele falou, é brava, tem que colocar isso. E também é muito inteligente. E ele, segundo ela, é divertido, é comprometido e também é inteligente. Nós temos um casal de inteligentes. Exatamente, hoje vai ser bom o negócio. Estão preparados para saber quem estão aqui conosco? Por favor, produção. Estamos aqui com a Luciana. Luciana de Souza E o pastor Robson Aleixo. Seja bem-vindo. De Souza também. De Souza também. Ah, maravilha. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Sejam muito bem-vindos. Aqui vai pegar fogo, tá? Vai pegar fogo. Estamos aqui no Casamento em Chamas, mas nós queremos saber aí qual é a expectativa de vocês. Estão animados para este bate-papo? Cara, eu amei essa abertura de vocês aí. Nossa, gostou? Assim, fizeram um duetinho, parecia até que era cantor. Muito bom. Nas horas vagas eu acabo cantando um pouquinho também. Tá sobrando horas vagas. Tá cantando muito. Muito feliz de estar aqui, né, amor? Sim, obrigada pelo convite. Nada. Que legal. Para as pessoas que não conhecem, quais são as funções de vocês quando não estão aqui no podcast Casamento em Chamas? O que você faz nas suas horas vagas e não vagas? Eu não vagas. Sou professora de História no Colégio Legal. Adventista de Jacareí. Então, às manhãs estou lá. Uhum. E à tarde eu sou mãe, dona de casa. Mãe de Professora, quem? né? Porque em casa a gente Ah, é. mãe da Ayla e da Alicia. Duas Duas fofas. Sim, E sim. como os pais são inteligentes, né? De acordo As com... duas também arrasam, olha. Meninas extraordinárias. Se vocês não conhecem, vocês perderam, tá? Mas vocês ainda podem conhecê-las. Duas fofuras inteligentíssimas, doce de pessoa. Divertidíssimas também. Que legal, parabéns. Você está cumprindo muito bem o seu papel de professora, de mamãe. Você vê que as características dos dois não mentem. As filhas têm essas aí, ó. Sim, É verdade. é verdade. Realmente, legal. Se quiser E você, fazer um pastor? podcast incêndio, pode chamar as meninas aí. Eu achei que seria uma boa a gente fazer um podcast. E agora eu até fiquei com vontade. Também. Vai ser Casamento em Chamas, a gente vai criar um outro aqui que Só vai tem dar que fazer conteúdo. um acordo. Você vai ter que fazer uns cortes. depois. A E produção dó desse cuida. editor. E o senhor, pastor, o que o senhor faz da vida? Eu sou pastor e nesse momento a minha área de atuação é aqui na Rede Novo Tempo. Trabalho com 2 programas, apresento o programa Fé para Hoje, inédito, todas as segundas-feiras às 10h30 da noite, também conhecido como 22h30. Aham. E aliás, durante essa temporada, está falando sobre sexualidade e família. Olha. Que legal. E não é por falar, né? Mas tá muito legal. E apresento também, junto com a Abinal Júnior e a Darlide Alves, o programa Entre Família, todas as tardes às 2h30. Muito bom. Não é à toa que vocês estão falando sobre família,
porque esse tema está muito em alta. Sempre esteve em alta, porque sempre houve necessidade de cuidarmos das nossas famílias. É a base da nossa sociedade. E é por isso que a Novo Tempo se preocupou em cuidar de você também, que está nos assistindo, que está nos ouvindo. E a Novo Tempo preparou recentemente, aqui ó, tá meio quente aqui, saiu do forno agora, a revista Sem Tabus. Que revista é essa, meu amor? Olha, essa revista foi produzida, né, pensada aí pela Darleide Alves, e é uma revista que nós estamos nos baseando aqui para fazer esse podcast. É uma revista simples, é uma revista direta, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda. Olha, hoje a gente vai falar um pouquinho dos temas. Posso falar? Vai. Tema: casamento ainda faz sentido nos dias de hoje? Pornografia, que perigos esse vício esconde? Inclusive, teremos um episódio aqui para falarmos mais. Próximo episódio sobre pornografia. E sexualidade, prazer e propósito caminham juntos. Essa revista é gratuita porque um anjo da esperança já pagou para você. Então, peça agora, é só entrar no site. Que site? novotempo.com/sem tabus. É lá. É só fazer um cadastro rápido, simples, e você vai receber em sua casa de graça. Perfeito, essa é a melhor né? parte, Então é um presente nosso para você. Se você ainda não pediu no primeiro episódio, ainda dá tempo de você pedir. Estamos esperando, tá bom? Então é novotempo.com/sem tabus. Legal. Obrigado, gata. Nada, gato. Presente para vocês. Mas vamos para uma parte bem legal do nosso podcast. Em todos os podcasts vocês vão ver uma dinâmica diferente para a gente conhecer um pouquinho mais do casal que está conosco. Sim, Tivemos pra gente na última. quebrar o gelo aqui, né? Foi bem legal na última, Sim, né? Foi muito engraçado. Se você não assistiu, volte lá para voltar para voltar. Volte lá para você assistir, que foi muito legal. E agora nós vamos para uma dinâmica que o título é bem sugestivo. Não sei se vocês vão conseguir pensar aí o que pode ser, mas o nome da dinâmica é Quem Mais? Quem é mais? Quem é mais? Quem é mais? Traga aqui, a produção vai me ajudar, trazendo 2 plaquinhas para vocês, 2 pranchetas. E o que eles vão fazer aí, meu bem? Olha, nós vamos dar uma situação aqui, uma característica, na verdade. E aí vocês precisam escrever o nome de quem é mais no casal aí. Sem o outro, claro, ver. E aí, quando vocês terminarem de escrever, a gente fala já. E aí vocês viram pra câmera ali, pro pessoal de casa. Vai ser light, vai ser legal, mas vai ser divertido. O pessoal vai conhecer coisas aí que não imaginam, né, Luciana? E vamos ver se Dá um medinho, dá um... Então, quando fazem isso com a gente do quarteto, meu pai, vai nos entregar agora. Depois que cantou, né? Que você fizer. Claro, senão o povo não ouve mais, né? Vamos ver se vocês concordam aí. Tá. Então, vou começar. Quem é o mais romântico? Tchan, 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 tchan. Ninguém. Nem... Pelas caras ali, nenhum. Tem que escrever o nome? Qual foi quem era? Já começamos em chamas. Pode ser ele, pode ser ela, pode ser o nome, não tem problema. Não tem problema, não. 1, 2, 3. Professora já vai pensando em racionar o espaço para escrever o restante. Vamos mostrar? 1, 2, 3 e virando. Eu acho então que os dois legal. estão indo bem? Cada um escreveu o nome do outro, então... Os dois estão cumprindo. Mas por que você acha que o digníssimo ali era? É importante salientar. Mas assim, não culpo não, porque filhos tomam um pouco... É, desafio, né? Desafio, a gente se perde um pouco. Se perde não, acho que tudo tem seu tempo, né? Uhum. O Robson, a forma como ele me pediu um casamento já é um homem romântico, né, amor? Eu acho que também romantismo tem sua reconfiguração, né? Você tem o romântico dos 20 e tem os românticos dos 40. O romântico dos 40 é diferente. E também nem sempre é como nos filmes, né? Às vezes a gente espera só algumas características, algumas atividades pontuais. Mas tem outras formas também de demonstrar romantismo? Eu acho que, dependendo do que você imagina ser o romântico, né? Se a gente pensar romantismo, aquelas estratégias que são todas funcionais para convencer uma pessoa a enlouquecer e ficar com você. Agora você tem que convencer a pessoa a permanecer com você. O formato desse romantismo é diferente. É diferente. Legal. Muito bem. Vamos para mais uma? Quem dos dois aí tem a melhor... Essa vai ser fácil. A melhor memória. Essa tá facílima.
Essa não compromete ninguém, né? Vai, Podemos? 3 1, 2, 3 e... Tcharam! Olha a sintonia aí, ó. Lu, você então... Não, ele tem melhor memória, com certeza. Mas eu também sou bom com memória, né, meu amor? Nossa, o Éder é Às- péssimo. Às vezes eu tô aqui conversando com vocês, qual que é o nome mesmo? Pois é. Exato, ele esquece o nome de quem ele Eu convive. esqueço muita coisa. As pessoas contam a mesma história pra ele 3 vezes, ele tem a mesma reação. Gente, e é autêntico. Mas Brigar nós com ele somos deve ser confiáveis. maravilhoso, Não, porque ele não somos lembra mais da confiáveis, briga. eu acho. É o quê? Quer contar um segredo? Conta pra mim. Exato, a melhor coisa Não é vou você lembrar, poder falar só pra não mim. precisa precisar de mim. Né? Não depois, lembra que era né? segredo. Tem esse risco, brincadeira. Mas vamos lá, quem agora é o mais bagunceiro? E não vale as meninas, hein? Vocês dois. É, senão ia faltar aqui espaço. Pronto. Foi rápida. Pois é. Sem dúvidas. Ou é um nome ou é outro. Tá fácil, né? 1, 2, 3 e... Olha só. Nossa, esse não tem dúvidas, É. né? Como que é? Ele chega, vai tirando, coloca o casaco em um lugar, porque a Ellen falou que o pastor Adailson faz isso. Ele vai deixando o rastro Eu pela faço casa. assim também. Tá vendo, meu Ele vai bem? deixar- Será que é universal, Não tem gente? por que você brigar comigo sobre isso. Mas assim, ó, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, não. Sim. O problema é que quem põe ordem sou eu, né? Daí eu ponho ordem nas coisas, da bagunça de todo mundo. Não, mas Robson ela tem uma paixão por bagunça. Uma paixão por bagunça, pastor. E aí? Não, eu não tenho paixão por bagunça. Mas parece. Eu tenho uma incompetência com determinadas organizações. Mas a minha forma de organização, na verdade, ela é tão complexa. Tão complexa que as pessoas comuns não entendem que aquilo é uma... Parece Tá organizado, Pode mas ser até um dom, né? É, você já Faz leu o coisa livro de que ninguém Apocalipse, faz. quando você leu pela primeira vez, aquilo pareceu organizado? Não, Não, é você leva verdade. anos para entender a organização. Isso sou eu. Se saiu bem. É, pois Saiu é. bem. Vamos pra próxima? Essa tá fácil, né? Também. Quem é mais bravo? Ah, Eu tô aqui, ó. Ai, ai. Tá super fácil. Lá vem, lá vem. 1, 2, 3 e... Já. Isso daí é apontando. Eu tá apontando pra mim. E já tá com a cara de bravo até no desenho, ó. Mas Lu, não parece, tá? Assim, as pessoas que convivem. Pessoas, eu sou assim, fantástica, né? Eu disfarço bem. a Luciana nunca fica brava. Ela é brava. Ela fica calma. Entendi. Mas eu digo uma coisa pra você que tá me ouvindo aí, você que é solteiro principalmente. Um homem que não é casado com uma mulher brava, passa do menino. Passa de menino. Tudo que você precisa na vida pra fazer sucesso é uma mulher bem brava. Brava. Vai te moldando também, né? Ué, porque se você tem coragem de voltar pra casa, você tem coragem de sair também. Nada te espanta. Certíssimo. Por que o leão é a lei da selva? Porque é casado com a leoa, mano. De nada. Gostei dessa analogia. Mas, então, puxando esse gancho do bravo, quem pede desculpas primeiro? Eu. Não, já falou, já. Vai, esqueci. Primeiro, Primeiro. Ah, pode ser que você ache diferente, né? Agora eu já dei um spoiler do. não é você não. Ai, gente. Ele arrependeu. Apagou. Quase que eu influenciei a resposta. E aí? Como que faz? Então, os dois podem juntos e tudo certo. É, né? A gente não tem dificuldade de pedir desculpa, não. Legal. Assim, às vezes demora, né? Mas Às vezes foi demora. Foi algo construído, eu acho que é importante. Como assim construído? Porque no começo do casamento, você ainda briga muito pela razão, né? E Sim. depois, conforme você vai passando o tempo, você vai entendendo o outro também. É mais fácil pedir desculpa. Legal. Tá bom. Gostei. Gostei também. Aí, ó, já vou deixar a dica pra você aí que tá nos ouvindo, nos assistindo. Isso é divertido de você fazer também com o seu cônjuge, com o seu parceiro. Você se conhecer, você também aprender como lidar com essas diferenças ou semelhanças no casamento. E essa aí já é uma dica da Lu. Por que lutar por essa razão se ela pode ruir
destruir o seu relacionamento. Mas o importante é estarem felizes, né? Isso aí. Abra mão do seu orgulho e peça perdão sempre que necessário. O pedido de desculpa confirma a pureza da intenção. Você pode ser e deve ser uma pessoa bem intencionada. As intenções devem ser puras, sim. Mas você falha na intenção. Então, estou falando de esposa, a gente pode falar com filhos ou qualquer relacionamento. Eu posso ter sido grosseiro com você, mas se eu não peço desculpa, eu estou dizendo que aquela grosseria está correta. Sim. Aí a sua concepção vai ser diferente. Agora, se eu falo, perdão, amor. Ou seja, o que eu quis continua intacto e ela precisa confiar no meu querer. Agora, quando você não pede desculpa, as pessoas não confiam nem nas suas vontades. Confiam no seu querer. Aí você vai desmantelar todo o relacionamento. Legal. Legal, muito bom. Vamos para a próxima? Vamos, e aí? Na Bahia a gente tem uma expressão que a gente diz assim, ó, quem é o mais rueiro? Quem é que gosta mais de sair de casa? Gosta de ficar sempre procurando um rolê? Sempre gosta de chamar, bora ali. Não, só um pouquinho. Cadê o marido? Cadê a esposa? Tá na rua. Quem é o bom nisso? Vamos lá, no 3, 1, 2 e 3. Quanto maior a letra, maior a intensidade da característica. Entendi. Maior a convicção. Eu sou Lu gosta. caracol total. Meu Ah, é? lugar de refúgio é casa. Eu não gosto aí. É verdade, eu percebi. O senhor criou uma academia dentro de casa para não ir malhar fora de casa. Churrasco, não é lá em casa. Ele gosta de receber. Sim. Mas Biblioteca em casa. Verdade. Casa. Eu gosto de casa. em casa, eu gosto de sair. Então vamos para a última. Vou até deixar Sou escrito. filha da minha mãe. Vou até deixar aqui. Filho da minha mãe também gostava? A minha avó falava que a minha mãe tem rodinha no pé. Legal. Eu sou filha da minha mãe. Mas qualquer rolê assim, Qualquer coisa. tá partindo. Legal. Sei que eu tenho um dia muito legal, mas eu gosto. Sim. Vamos comer? Eu vou pra cozinha e ela vai pro carro. E quem tem as melhores ideias? No geral? No geral. Se você quiser também justificar ou especificar aí, em que sentido pode? Eu sei que o mundo das ideias é bem amplo, né? Depende pra quê, Realmente é. E aí? E essa ficou difícil. Não, o professor dividiu a lousa no meio. Vamos fazendo um texto. Já foi professor de história também, Robson? Sim. Robson, Os dois sim, formados os dois. em história. Olha, que legal. Muito legal mesmo. E aí? Tô com medo dessa resposta. Vamos lá no 3? 1, 2, 3 e... Oh, achei ele fofinho. Rapaz! Vem, amor, eu vou tirar uma foto disso aqui. Não, merece. Guarda, Lu, guarda. Não, e você que tá assistindo também, faça um print, tá? Reproduza isso em casa Eu também, tenho, que você vai eu ganhar tenho muitos ideias em pontos. profusão. Eu tenho muitas ideias. São Aí- boas, às vezes. Aí, às vezes, ali vai escapar. Pela muita produção, vai ter uma boa. Gostei. Ai, Muito que bom. legal. Gostei de conhecê-los um pouquinho mais, mas vamos continuar, né? Vamos. Nós hoje vamos entrar em um tema bem legal. Na semana passada a gente falou um pouco sobre o sexo cristão, no fogo da paixão, se vale tudo, se não vale, até onde a gente pode ir, o que não pode. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sexo na Bíblia. Tudo que a gente faz como cristãos deve estar baseado na Bíblia. E a gente vai falar um pouco a respeito disso também. Até as influências externas a respeito do pensamento bíblico sobre sexualidade. E a gente não vai fazer isso sozinhos, né, meu Isso bem? aí. Toda semana, Eliane Mello está vindo aqui. Está aparecendo na nossa telinha. Então, ela faz uma pergunta que é uma pergunta que depois vocês responderão. Ela joga, sai correndo. A gente reafirma a pergunta, mas vocês que respondem, tá bom? Eu gosto disso. Até porque quando a gente fala de sexo, no mundo cristão, sempre vem à mente Eliane Mello, né? Isso aí. E a gente não podia deixá-la de fora. Então, todo dia ela vai trazer dicas, todos os encontros ela vai falar um pouquinho. Então, se você até nem a conhece ainda, já tá pecando aí. Isso. Mas pode pesquisar Eliane Mello, Destrave, né? Ela vai É um destravar. curso muito você. legal. E isso, muito divertido. Ela é sexóloga, ela tem formação em psicologia. Yeah. Estudamos juntos, inclusive. E ela é fisioterapeuta pélvica Fisioterapeuta também. pélvica. Então, ó, é o combo legal. perfeito. É bem legal. Isso aí. Então, Eliane,
Vem participar conosco aqui do nosso podcast. Oi, oi, criaturinha de Jesus! Eu estou muito feliz em estar aqui novamente no podcast Casamento em Chamas. Meu nome é Eliane Mello e, além de psicóloga, eu sou fisioterapeuta pélvica, especialista em sexualidade. Por isso, eu vou estar aqui juntinho de vocês nesse projeto, buscando ajudar casais que estão passando por problemas, mas também estar ao lado de casais que querem melhorar o que já está bom. Em nossas vidas, sempre vai existir espaço para o crescimento. E como eu sempre digo, ser feliz sexualmente combina com o verdadeiro cristianismo. E hoje o tema é muito importante. Eu diria que talvez é um dos temas mais importantes. Isso porque nós vamos compreender melhor o que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos ensina sobre o sexo. Você ouviu certo. A Bíblia, ela nos ensina sobre intimidade, sobre prazer. A Bíblia é um manual completo e Deus não deixou de fora algo que é tão importante para o casal. Você que está aí me assistindo, você sabe qual é o real sentido do sexo? Por que será que Deus o criou? Talvez você esteja pensando, Eliane, obviamente Deus criou o sexo para que pudéssemos reproduzir, encher a terra. Mas será? Será que essa é a única explicação? Eu já vou te dar um spoiler. Tem muito mais do que procriação. Fica aqui com a gente, pois depois eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou trazer dicas práticas que foram tiradas diretamente da Bíblia, para te mostrar que Deus se importa sim com a sua sexualidade. Ele se importa com o seu prazer. Existem conselhos bíblicos sobre relacionamento sexual que são maravilhosos. E como eu não posso deixar os nossos convidados queridos aí no estúdio, sem um tema para começar essa conversa boa, hoje eu tomei a liberdade de fazer 2 perguntas, mas fiquem bem tranquilos porque essas perguntas se complementam. Eu quero saber o seguinte: será que a Bíblia condena o prazer sexual? Será que para Deus nós devemos ver o sexo somente como uma forma de procriar? Respondam aí e daqui a pouco eu volto. E eu volto com dicas que todos os casais vão gostar. E aí, gostaram do combo, né? Foram 2 perguntas. 2 perguntas hoje. No episódio anterior, o pastor Adailson falou um pouquinho sobre como o sexo foi criado ali no Jardim do Éden, logo no início. Mas a Bíblia é muito ampla e ela também, né, passa por muitos anos ali. Ela foi escrita por muito tempo. A Bíblia, então, condena o prazer sexual ou é só para reprodução? O prazer sexual, ele foi colocado por Deus. Então não tem como assim, a gente falar que a Bíblia condena o prazer sexual se é um prazer que Deus deu. O Éden é todo prazeroso. Aliás, a palavra Éden significa delícia. Tudo no Éden é prazeroso. E na narrativa de Gênesis, o que é muito importante, e eu vou dizer assim rapidamente, tudo que a gente quer saber sobre a humanidade, a gente precisa procurar em Gênesis. Principalmente nos 2 primeiros capítulos, essencialmente. Porque lá é uma descrição do mundo perfeito. Então, quando eu começo a procurar respostas no mundo imperfeito, eu vou comparar as imperfeições. Então, para você saber o que tem de certo e o que tem de errado com você, você tem que ter um padrão de perfeição. E é ali que está o padrão de perfeição. Tem 2 grandes momentos de prazer em Gênesis 1 e 2. Um é o prazer do relacionamento de Deus com o homem na explosão de prazer que é o sábado. Ali você tem uma caminhada e Deus está lutando contra o nada. Então ele cria o firmamento, ele cria a luz, ele vai criando e no final tem uma explosão de prazer. E é verdade, o sábado é aquela conclusão lá, aquela festa maravilhosa. Existe a criação do homem e o caminho da criação do homem passa por o fazer o homem do pó da terra, tem a ordem para reproduzir, crescer, multiplicar, encher a terra, a constatação, quando ele sai para dar nome aos animais, de que ele é um ser sozinho,
e que ele não vai cumprir a missão. Há agora a descoberta de um novo ser, e aí é uma explosão de prazer de novo, que é a relação deles com o sexo. Sexo e procriação não se separam. Não se separam. Aliás, as tragédias que nós temos em relação à sexualidade na história, elas estão exatamente associadas a uma dissolução total entre sexo e procriação. Deus não disse para o homem, quando ele o fez, dizendo: encontre alguém e seja muito feliz. Encontre alguém e tenha muito prazer. Ele falou: cresça, multiplique e enche a terra. Há uma ordem. E sexo se faz com o aparelho reprodutor. Portanto, quando eu digo que sexo obrigatoriamente tem que ser para fazer filhos, não obrigatoriamente. A dissociação de vida com sexo, ela é trágica. Sexo, ele tem a ver com vida. Tem a ver com uma vida que se desdobra, com uma vida que se multiplica. Então, se não houver essa multiplicação de vida, a gente tem um problema. Então, o momento mais prazeroso que uma pessoa pode ter no seu corpo é o momento onde uma vida começa. Essa é a relação de sexo no Gênesis. Deus fala: cresça. O ato de fazer crescer, de fazer multiplicar, de fazer surgir um novo ser, é o ato mais prazeroso fisicamente que alguém pode ter. Quando a gente fala de o ato de se relacionar com Deus no seu ato criador, é o momento mais prazeroso que uma pessoa pode ter mentalmente. Os dois momentos de grande prazer da história da humanidade é o encontro com o Criador na maneira sabática e o encontro com o seu semelhante sexualmente falando. Eu gosto de conversar com eles com vocês no caso, porque eu sei dessas coisas, mas eu nunca tinha pensado da forma como, né, o pastor explica. Eu gosto disso. Mas e aí? Legal. Agora, você menciona que isso sempre existiu. Deus nos criou para termos o prazer, mas é muito estranho pensarmos que em toda a nossa vida sempre esse tema foi tratado como um tabu, com muito receio, com muito medo. Assim, a gente não se lembra e muitas pessoas não se lembram de momentos em que os pais sentam: vamos cá, vamos conversar sobre esse tema que é sobre uma bênção, sobre algo que é prazeroso, sobre um presente que Deus nos deu. Por que a gente tem esse medo tão grande de falar sobre esse tema, já que foi uma bênção, já que foi criado por Deus? Antes do pecado isso já existia. Por que a gente tem essa visão tão assustadora de um tema que é tão maravilhoso, tão abençoado? O que a gente poderia falar sobre isso? Amor, eu acho que é essa hora que a história entra, né? É. Uma perspectiva histórica, e sempre ela é necessária, e eu vou afirmar aqui não só como historiador, como teólogo, a Bíblia é um livro histórico. Uhum. Então a gente tem às mãos uma verdade que ela foi revelada à humanidade num período de 1500, 1600 anos. Deus quis que fosse assim. Deus poderia ter entregado a revelação inteira para Moisés, ou entregado a revelação inteira para Paulo. Ele constrói historicamente a revelação para que a própria revelação ela perpasse, ela atravesse histórias e momentos culturais civilizatórios diversos para que ela seja de fato uma verdade aplicável para todos os tempos. Então, por quê? Porque eu aqui tendo a pensar que a história é de 1979 para frente, que é quando eu nasci. Então, quando eu falo antigamente para mim não passa de 46 anos. Ou, no máximo, o relacionamento que eu tive com uma geração anterior, minha mãe, meu pai, minha avó. Mas quando a gente fala de antigamente, é muito mais tempo, e aí eu preciso ir para a Bíblia. Então, a distância que tem entre eu e Paulo, ela não é tão maior quanto a distância que tem entre Paulo e Moisés, entre Paulo e Abraão, entre Paulo... Então, ela é histórica. Então, nesse sentido, o sexo já foi público. Esse sexo tabu, fechado, ele é uma herança que a gente tem na formação do Ocidente, por causa do que a gente tem nos 1260 dias, que a gente compreende como Idade Média. A Diana, rainha dos Efésios, a estátua de Diana é uma estátua pública de uma mulher praticamente nua e de muitos seios. Então, as prostitutas cultuais que Paulo enfrentou muito em Corinto e aquela relação que a gente tem lá, sexo é público. Sodoma, sexo é público. Então, essa relação de sexualidade, ela passa a ser colocada como um ponto de separação, corpo e alma, na herança greco-romana que o catolicismo medieval entregou para o mundo. Okay. Que separa o mundo da alma do mundo do corpo. E se o mundo puro, o mundo divino, o mundo de Deus habita, é o mundo da alma, é o da ideia, da espiritualidade, tudo que é do corpo tem que ser escondido.
Vou dar um exemplo bizarro, mas em real. A gente não concebe, por exemplo, fazer xixi no céu. É verdade. Como se fosse imperfeito. Sim. O seu aparelho excretor, o aparelho digestório, ele faz parte da perfeição. Ele é perfeito. Então eu falo assim, nós no céu nós vamos fazer cocô? As pessoas acham isso inconcebível. Por quê? Porque isso é uma herança que coloca... Ele não diferencia bem o que é escondido, o que deve ser escondido, refutado do que deve ser privado. Então, nem tudo que é privado porque é mal. Ele é privado porque é íntimo. Isso que eu ia até perguntar. Então, a Idade Média fez essa divisão, mas isso não quer dizer que também o sexo público anteriormente praticado ali era uma coisa adequada, né? Não sei. Exatamente, porque a relação de intimidade, ela está distorcida, tem uma relação, e a gente pode falar mais disso nessa relação com a divindade. Mas, por exemplo, sexo é um ato íntimo, fechado, privado. As discussões sobre sexo não devem ser. Ok. Por quê? Porque a minha construção da minha relação sexual afeta o padrão civilizatório. Ela afeta. Você dizer assim, não, eu escolho como vai ser minha sexualidade e ninguém tem nada a ver com isso, isso é uma mentira perigosíssima. Sexualidade de todos, ela determina o comportamento de todos. Então ela afeta todo o padrão civilizatório. A escolha que você faz lá na sua casa vai afetar a sua comunidade. Agora, eu queria aproveitar, licença, meu amor. Não, fica à vontade. Eu quero voltar sobre esse tema de história, que eu acho legal. Eu acho que tem muita coisa até pra gente extrair daí, pra entendermos o porquê de pensarmos como pensamos, agimos como agimos. Mas eu queria fazer uma pausa. Nós temos uma diferença pequena, geracional. E gente, ele tá sendo muito fofo. E eu queria muito saber de como é que foi a experiência de vocês no período em que tanto vocês começaram a lidar sobre esse tema de sexualidade e tal. Como é que vocês lidaram com isso também dentro do casamento de vocês? Isso antes, isso depois. E se isso mudou com o tempo entre vocês? Como é que foi a experiência de vocês com esse tema? Já casados? Antes e depois. Tipo, antes, como é que chegou esse tema pra vocês de sexualidade? O que vocês aprenderam sobre, se algo mudou dentro do casamento? Os pais conversavam sobre isso com vocês? A minha geração não tem essa abertura de conversa. Sempre ficou muito no imaginário mesmo. Sim. Né? Ou até de externos, né? Nunca houve essa conversa. Né? E entendo que também porque minha mãe não teve essa conversa. Né? Não existia esse tipo de abertura para conversa. Então, não muito do que eu aprendi sobre o tema, eu aprendi quando eu conheci a igreja adventista. Então, muito o que eu soube, o que eu entendi o que é sexo dentro do casamento, até dentro do namoro, né? Do que não se deve ou não fazer, foi com conhecimento da Bíblia. Porque outro tipo de fonte eu não tive. Não tive nenhum direcionamento sobre isso. Era o que eu via. Né? Eu tenho muito dentro do meu casamento, falo isso pro meu marido, dos meus pais, do comportamento como casal. Né? Da fidelidade, inclusive, de tudo isso. Mas conversa, não. E isso fez diferença no seu casamento? Você percebe que talvez você tivesse crenças ou uma ideia direcionada de uma forma ou outra? Faltou informação? Você teve... Como é que foi isso? Não, eu acho que foi suprida a partir do que eu conheci depois. Eu acho que o exemplo dos meus pais na convivência me ajuda muito, né? Então, porque eu acho que essa questão da fidelidade já ajuda muito. Então, eu acho que não. Poderia ter sido melhor, eu acho. Mas eu acho que supriu, no final das contas. E pastor? Minha educação é a mesma, né? Nossa diferença geracional talvez não seja tão grande como alguém quer achar que cada 6 meses já tem uma nova geração, mas a gente tem uma diferencinha. Eu acho que tem uma coisa que pega, né? Porque para os nossos pais, os pais do século XX, sexo e gênero não são coisas diferentes. Então, há uma facilitação muito maior. A gente fala assim, os seus pais falavam muito sobre sexo. Os pais antigamente não falavam muito também, mas não tinha muito o que falar. Exato. Então, não tinha tantas perguntas como se tem agora. Então, por exemplo, essa aí é a primeira. Para o pai do século XX, sexo e gênero não tem discussão.
E também tem discussão nem sobre o papel de gênero. Também está definido pela natureza para ele. E ponto. Então, meu pai falava muito sobre a concepção dele de masculinidade. Essa experiência... E aí eu digo para você, você vai ter uma experiência de saber quais são as perguntas profundas sobre sexo depois que você casa. Isso é real, não tem como você navegar por tudo isso e tal. Mas não tinha esse papo aberto. Eu creio assim, para mim, a minha experiência é igual a da Luciana, enquanto educação, a gente não tem todas as respostas. Mas a igreja ocupou um papel central nisso. Porque ela pode não te definir enquanto um agente, um ator sexual. Mas ela te define e deixa bem claro com quais valores você deve agir quando você tem um trato com o outro. E se você for pensar, os valores que você tem no trato com o outro, sejam valores de aliança, é o mesmo que você tem com absolutamente qualquer pessoa. Só que é aquele valor aplicado nesse contexto de intimidade. Isso facilita muito as coisas. Então, eu acho que uma pessoa que é egoísta no trânsito, ela é egoísta em qualquer lugar, porque ela é egoísta. Sim. E se ela não for egoísta com você... daqui a pouco ela vai ser. E como casamento é um negócio longo, duradouro, não tem máscaras que sobrevivem por muito tempo. Ou é ou não é. Então isso foi muito importante pra gente. Também o casamento e sexo são duas... não se separam. Então eu acho que você casou, o sexo tá ali, óbvio, né? Então eu acho que além se eu vou ter uma conversa sobre sexo, eu não sei, né? Eu falo com as minhas filhas em alguns momentos sobre algumas coisas, mas... fico pensando como teria sido essa conversa, porque para mim o casamento vai ter o sexo. Então seria uma conversa técnica sobre o sexo, porque quando eu escolho o meu marido, eu já estou escolhendo todo o resto. Como ele vai me tratar em todas as circunstâncias, inclusive nessa, né? A gente é um casal que conversa muito, então eu acho que tudo tem a relação de uma coisa com a outra. Porque uma vez que há casamento, há sexo. Sim. Né? Sim. Pelo menos deve ser assim, né? Com todo mundo. E daí eu acho que as outras coisas vêm junto, eu acho. Né? Não estou falando que não faça falta a conversa. Mas eu acho que, de repente, os pais ajudarem você a escolher um bom cônjuge já está meio caminho andado para o resto. E eu fico feliz de vocês colocarem a igreja com um papel tão importante, porque, assim... eu sei que a Bíblia fala muito sobre isso, eu sei que outros materiais da igreja falam sobre isso, mas a igreja em si, hoje em dia eu percebo isso, a igreja em si falar abertamente sobre isso, instruir os jovens, para mim é algo que é também novo, né? Não sei como que... É porque eu venho de uma família católica. Então, o sexo, para mim, era... visto como pecado, que é o pecado. Então isso para mim foi conflitante no começo. Por isso que eu falo que a Bíblia me ajudou muito a entender o que é o sexo na vida do ser humano, né? E mais precisamente no casamento. Então eu tinha uma visão, era difícil para mim entender o papel do sexo dentro do casamento, da vida do ser humano por causa disso. Então quando eu caso, as pessoas não sabem, né, que eu conheci a igreja com meu esposo. Então, quando eu caso e eu entendo o que é sexo pela Bíblia, que Deus criou, que isso tem um propósito, aí para mim ficou muito mais fácil. Legal. Agora, é muito, muito bom. Eu gosto de conversar com pessoas e saber das suas histórias de conversão, a sua vida antes e depois de conhecerem a Cristo. E é impressionante ver a guinada que essas pessoas têm. Finanças, coisas que ninguém ensina, muitas vezes você não aprende até na própria escola e tal. A igreja consegue trazer ferramentas para você se preparar para isso, para o casamento, para a educação de filhos. Isso é muito legal. Mas, infelizmente, isso não foi o cenário de sempre da igreja. A igreja sempre teve esse papel muito forte em influenciar as pessoas e os comportamentos e os pensamentos. E houve um período da Idade Média, em especial, onde a visão sobre sexo, e por isso que ela passou por tanto tempo, ao ponto de você, na sua geração, saber disso, mas era algo que já se pregava há muito tempo. Quando foi que isso começou? Quais eram as imagens que eram passadas para as pessoas, os pensamentos, as próprias ideias teológicas a respeito disso? Vocês podem falar um pouco a respeito de quando isso começou? Como é que era a visão daquela época? Para a gente ter a visão que temos hoje, deturpada, claro, a respeito do sexo. Primeiro, o cristianismo ele tem uma raiz
o cristianismo de Cristo. Uhum. Ele tem uma raiz no Antigo Testamento. Eu acho isso fundamental que a gente fala. A raiz do cristianismo não é o judaísmo. A raiz do cristianismo é a lei, Moisés. Judaísmo é uma distorção e era uma religião que Jesus combatia, inclusive. Então você fala, Jesus, o cristianismo vem do judaísmo? Não, o judaísmo que a gente conhece é um remanescente de uma religião antiga, mas a religião de Cristo é a religião de Cristo, quem falou com Moisés era Cristo. Por que isso é importante? A religião que se desenvolve, chamada de cristã, nos primeiros 6 séculos da era cristã, ele é uma mistura ele é greco, romana, judaica, e aí você tem um cristianismo no meio. E é contra essa mistura, essa bagunça, que a Bíblia se levanta com povos que são resistentes a essas contaminações todas. Vou dar um exemplo. Quando se fala assim, o patriarcalismo. O patriarcalismo que se experimenta hoje não é o patriarcado bíblico. É o patriarcado romano. É o patriarcado grego. E o patriarcado que oprime, ele é grego. Então, o que você tem, por exemplo, Paulo, quando ele vai falar sobre a ética sexual, ele é chocante, porque, de fato, a primeira grande revolução sexual quem trouxe foi o cristianismo. Porque daí, um homem romano, ele quer casar com uma mulher nova, virgem e casta e fiel a ele. Mas ele não tem esse valor para ele. Então, isso para ele está assentado. E, de repente, Paulo fala assim, você não pode sair com uma prostituta, o Corinto. Você tem que casar virgem com a sua também. E você também que você tem que ser casto. Isso é chocante demais para o mundo romano. Tipo, ele impacta o homem romano assim, muito mais do que a mulher romana, do que a mulher grega. Ele arrebenta. Ou seja, você está trazendo um código de ética para mim, dizendo que eu tenho que tratar o outro de uma maneira profunda, igual, até ponto de morrer por essa mulher e tratar ela com pureza. E, cara, isso vira o mundo romano de cabeça para baixo. Mas isso volta na Idade Média. E volta com essa divisão. Com a herança grega, os gregos eles dividem o mundo em esferas. É o chamado dualismo grego. Então você está ali, alma, corpo, mente, corpo, o mundo do pensamento, o mundo do trabalho, o mundo romano, o mundo greco-romano, a estrutura de pensamento grega principalmente, platônica, ela divide tudo por espaço. Isso está presente hoje, mas assim, tudo quanto é lugar. Até a gente usa até expressões comumente. A pessoa saiu da igreja, voltou para a igreja. Sair da terra, ir para o céu. E nesse sentido, vida na cidade, vida no campo. A gente herdou deles uma ideia de que progresso é sair de um espaço e ir para o outro. E ele divide o planeta todo por espaço. Então, se o espaço da mulher, por exemplo, nesse pensamento, é o espaço do corpo. A uma mulher não cabe pensar, gerenciar, agir, escrever. Quantas pensadoras gregas você conhece? Pega do mundo da filosofia, quantas vezes na Instituto de Filosofia você estudou uma mulher grega? A mulher não cabe. A mulher é o mundo do corpo, é o mundo da sexualidade, é o mundo do filho, é o mundo da casa, é o mundo das mãos, é o mundo do trabalho. Eles fizeram isso com a África toda. Todo africano é do mundo do corpo. Então a ele cabe jogar bola, cabe jogar um basquete, cabe cantar, cabe sambar, cabe jogar capoeira. Pode fazer tudo que o corpo pode. O que você não pode fazer é transpor essa linha. E o planeta inteiro é dividido nessas ideias. E na esfera do existir sexual, o sexo é coisa mais física do que sexo. Então o sexo, ele é do mundo do corpo. Mas a redenção é livrar-se do corpo. Portanto, você não vai levar sexo para o mundo puro. A redenção é do mundo do corpo. Aí se traz a ideia de que sexo é pecado. Tanto é que o sacerdote, ele não casa. Ele não tem uma relação sexual. O monge, ele se separa. Ele faz uma transição de espaço. Ele vai para um lugar onde não tenha mulheres, por exemplo, porque o contato com a mulher é um contato físico, essa impureza, essa coisa vivida do corpo. Isso é muito profundo. Isso gera uma concepção muito profunda de sexo que vai entrar no seu quarto junto com você por meio da sua mente. E a gente foi herdeiro disso aí. Sim. A Gabi e eu, inclusive, quando estávamos fazendo psicologia, nós escrevemos um artigo falando sobre sexualidade. Era uma disciplina de sexualidade, inclusive. E a gente foi buscar assim, a história de algumas coisas. E a gente se chocou, inclusive, com muitas coisas. Não sei, alguma coisa que você se lembra. Sim, que Agostinho, ele
colocou essa ideia de que, ok, o sexo é impuro, então vamos criar justificativas para que ele não aconteça. Então, quinta-feira não pode porque foi antes de Cristo morrer. Sexta-feira foi o dia que Jesus morreu, então esquece. Sábado foi o dia que ele descansou, também não pode. Domingo ele ressuscitou, então também não dá. Enfim, então... Eu acho que o que sobrava eram 2 dias, eu acho, na semana. E era interessante que, inclusive, nesses dias que sobravam, eles interrompiam várias vezes para dias de jejum, dias de... Segunda-feira, terça, ninguém saía de casa, então. Mas era impressionante, porque era sempre a ideia de vamos impedir, vamos privá-los da possibilidade de pecar. Porque sempre estava associado à questão do prazer. A gente fala disso, né? Por que a gente tem que voltar sempre na Bíblia para entender? De onde tirou a ideia de que o prazer está ligado ao pecado? De onde há essa ideia de que o que vem do corpo é o carnal, como a gente diz, sempre ligado àquilo que é negativo, que é problemático? E isso a gente volta na ideia da intenção também, né, pastor? Ok, ele poderia até estar com uma boa intenção de vou ajudar o meu povo aqui a não pecar, mas olha a ideia que ele passou, né, por anos aí, que hoje em dia também temos muitas pessoas que ainda têm essa ideia de que não pode, sexo é impuro, é pecado, e a gente trabalha muito com a consciência. Então pense aí, as pessoas, eu não julgo também as pessoas que elas estão com a consciência acusando sobre algo que, na verdade, a Bíblia fala o contrário. Complexo, isso vira uma bomba. Porque nós estamos falando de uma atividade humana. Então, você cria, por um lado, uma ideia de que é pecado e, do outro lado, tem uma pessoa que é um ser sexual. Então, isso não impediu as pessoas de terem suas relações sexuais, de terem seus filhos, de cometerem seus pecados sexuais. Então, o que isso gera é uma catarata de culpa. Porque é pecado, estou convicto que é pecado, mas também estou convicto que eu não vou parar de pecar. Sim. Então é uma bomba de culpa. Isso gera... A própria história do Chapeuzinho Vermelho é um conto medieval sobre sexo. Sério? Sim. A história do Chapeuzinho Vermelho é sobre eu sexo. tô chocado, não sabia dessa não. Várias, só essa. Eu posso te escandalizar, matar quase todos. Chapeuzinho Vermelho não é uma historinha pra criança. A Disney deixou bonitinho. Mas é uma história sobre sexo. Não, eu quero um pouquinho mais sobre isso, por favor. Fiquei curiosa. Pelo menos um insight aí. É a aventura de descoberta sexual de uma adolescente. É a aventura de descoberta. É o caminhar de uma adolescente que vai descobrir o sexo. E esse encarar o sexo como ele de fato é o encontro da Chapeuzinho com o lobo. Nossa. O lobo está se desnudando diante dela. Ele está se mostrando, ela vai fazendo perguntas e ele vai tirando as máscaras. Ele está se desnudando diante da Chapeuzinho Vermelho. Mas aí ela não deixa de ter aquela pureza infantil. E se você for pensar, a concepção que herdamos de feminilidade e infantilidade, ela foi distorcida e ainda hoje ela é muito viva. Se associa a mulher com infantilidade. A mulher, ela é delicada, mas essa delicadeza ela é sempre infantilizada. Então ela gosta de ursinho. Não é assim? Aí você põe tudo que é... E essa infantilização diante de uma figura e que tem uma concepção sexual de agressividade. É só a gente pensar nos termos de sexualidade masculina que a gente herdou. Todos eles são associados à agressividade. Quando se fala de aparelho sexual masculino, eles estão vinculados, os nomes que se dá são nomes de armas, de objetos que impõem dano. E das mulheres é tudo infantil. Florzinha, tudo fofinho, né? É infantil, ele não é feminino. Então, ele é o camelo e a agulha. E essa relação, ela vai gerar muitos danos. Pensa nisso, estou falando que é pecado, é escondido, é sujo e é agressivo. A ideia. Só um detalhe aqui, não sei se seu filho está ouvindo o podcast, se tiver, depois você explica para ele. Boa sorte. A herança que a gente tem dos povos antigos, muitos, é de que nenhum ser que é penetrado é digno. Se você quiser desonrar alguém, você penetra ele. É um ato de tortura. Então, muitas das métodos de tortura fazem parte disso que se herdou, principalmente na Idade Média. Se você quiser desonrar alguém pelo resto da vida, nenhuma pessoa honrosa é penetrada. Então a gente fala assim da homossexualidade dos gregos, mas não é bem assim como se fala. É sempre uma relação de superioridade, sempre uma relação de superioridade, sempre. E agora
hoje a gente também tem essa herança, que nos prejudica muito, que só o cristianismo nos salva. Tanto é que quando você fala desse ato para um homem, normalmente ele reage tentando expulsar a inferiorização que se é colocado para ele. Cara, isso é atitude de mulherzinha. Então, isso não é só um dano à identidade. Eu sou homem, estou rejeitando uma identidade de mulher. Eu estou rejeitando uma identidade inferior. Então, quando você quiser inferiorizar um homem, você atribui a ele um atributo feminino. Ou seja, E o contrário também é real, né? Você quer dizer, uma mulher forte, não é... para ela como um homem. Uma mulher não pode ter características humanas. Uma mulher não pode ser corajosa. Ser corajoso não é uma atitude, não é uma identidade masculina. Ser corajoso... Coragem é coragem. Sim. Mas uma mulher corajosa, ela está desconfigurada. Ela não pode ser corajosa. Isso vai aparecer numa cama como uma granada. Parece como uma granada. Ok. Vocês tiveram... Assim, vocês aparentam estar muito maduros nesse assunto. Mas vocês já tiveram que lidar com alguns tabus em relação a isso no casamento de vocês? Olha, o nosso... Eu acho que assim, você falou da maturidade. No nosso casamento, uma prioridade que a gente sempre teve é conversa, sempre. Então, desde que, eu me lembro logo que nós casamos, nós sentamos e colocamos algumas regras no nosso casamento. Só que eu acho, não sei se todo mundo faz isso, né? Mas eu falo em relação a tudo. Então, assim, eu acho que uma marca muito positiva do nosso casamento é a conversa. Tem conversas que não são fáceis, não são agradáveis, que machuca, porque você se expõe, né? Mas isso vai construindo, eu acho, que um bom relacionamento. Então, eu acho que isso faz parte, né, amor? Do que a gente foi construindo ao longo do tempo. Então, eu acho que a conversa nos ajuda muito nesse sentido também, né, da sexualidade. Do que a gente coloca como regra ou não, como limite ou não. Eu acho que tudo passa pela conversa. Né? Porque daí não tem outro modo de você saber, né? O que o outro pensa sobre aquilo ou não, o que ele quer fazer ou não quer fazer, o que ele acha certo fazer ou não. Porque às vezes tem alguma coisa dentro do sexo no casamento que ele não é ilícito, mas eu não quero. Né? Eu não gosto, eu não me sinto bem, sabe, sei lá por quê, mas não. Sim. Então isso passa pela conversa. Agora eu já aproveito para colocar um pouquinho mais de fogo aqui nesse ponto. Porque estamos falando de casamento em chamas. Casamento em chamas, então bora jogar uma faísquinha? Pode. Quando é que dentro de 4 paredes a gente, no nosso relacionamento, dentro de um momento do ato sexual, algo pode se tornar pecado? Quando é que nós podemos dizer que se tornou um fogo proibido dentro do relacionamento? Sem ser o pecado óbvio? É exato, né? Que é você macular o leito? E o que seria macular o leito? O casamento é heterossexual e monogâmico. Então, passou disso, já é tudo é pecado. Tudo é pecado. Porém, e o monogâmico entraria em que momento da vida aí? Porque às vezes as pessoas têm a tendência de pensar, não, então se é com uma outra pessoa de outro sexo, já está valendo. Dentro de que contexto também isso aí se aplicaria? Biblicamente você vai ter muitas coisas sobre sexo e nada sobre cerimônia de casamento. Então um casamento não se confirma num cartório. Um casamento não se confirma com a palavra de um pastor. Um casamento se confirma no ato sexual. Sexo é casamento. Quando a gente fala assim, sexo tem que ser dentro do casamento. Sexo é casamento. Uma relação sexual confirma outro casamento. É a união mais íntima de um com o outro, né? Indissolúvel. Eu digo que 2 se tornam 1. Mas se separam, eles não voltam a ser 2. Eles viram meio, porque eles se tornaram 1. Muito bom. Você quebrar o que é 1, vira Deus meio. configurou o casamento, né? Exato. É assim. Né? Isaac conheceu Rebeca e assim vai, né? Sim. E aí eu creio que a gente também tem um dano histórico teológico, que é transformar pecado e reduzi-lo à moralidade. Então a gente pegou o pecado e colocou o pecado dentro de uma moralidade funcional, industrial praticamente. Então a gente fala assim, o que é pecado? Pecado é essas imoralidades que quase que um código de RH. Mas todo pecado, absolutamente todo pecado tem a ver com o outro. Sempre tem a ver com o outro. Porque a gente pegar a lei e separar a lei em 2 frases é amar a Deus, outro.
o outro absoluto, o outro separado de tudo, sobre todas as coisas. E ao próximo, o outro, como si mesmo. Então, a religião de Cristo é a religião do outro. Tudo começa com o outro. Se você entrou no seu quarto e alguma coisa está centrada em você, já está em pecado. Isso já está em pecado. Se o sexo não é uma relação servil, por exemplo, ele já é pecaminoso. E isso é até legal de pensar, porque a Luciana mencionou algo que é lícito, algo que está permitido dentro de uma relação sexual. Mas se o outro não quer, por que eu vou insistir? Corre o grande risco de o meu eu tá gritando Exatamente. ali mais forte do que até a vontade de servir o outro, de agradar e dar prazer para o outro. Aí você não precisa de muito cenário. Se é você o centro da relação, ele já tá... mas isso não é pecado. Não, isso não é dentro de uma moral industrial funcional que você pensou que pecado tem que ser necessariamente uma areia numa engrenagem. Pecado, ele não precisa dar errado amanhã, gerar um dano amanhã para ser pecado. Algumas coisas você só vai perceber depois de 3.000 anos, como foi a morte de Cristo. Um anjo lá que participou do grande conflito lá no céu só viu que era de fato o dano do pecado quando Cristo morreu. Por isso Jesus falou, vai por mim. Sim. E a gente acha que, tipo, se não deu errado nas próximas semanas, não é pecado. Mas dá problema. Quando a gente fala das vontades do outro, é por isso que num casamento é uma relação de absoluta confiança. Porque você não pode se preocupar se vai ter resposta. Você tem que confiar que aquela pessoa que votou se dedicar a você, ela vai responder daquela forma. Então eu entro no quarto pensando em servir. E eu tenho que confiar que quem está comigo também está pensando nisso. Porque se essa relação não for de confiança, eu tenho que garantir o meu prazer. Porque ela não vai me servir. E por que isso é tão importante? Porque se você está numa relação sexual, numa relação matrimonial, e você serve, mas nunca é servido, se você valida e nunca é validado, se você vai continuar fiel ao seu voto, mas vai adoecer. Mas vai adoecer. Por isso que sim, se não existe na vida alguém que você confie naquele voto, não case. O prazer tem que ser para os dois. Mas eu não posso entrar lá para garantir o meu prazer. O meu prazer é garantido no seu voto. Olha, antes da gente falar então um pouquinho mais sobre a revista, que está complementando inclusive isso que vocês trouxeram aqui para discussão, que é tão profundo que às vezes a gente tá esperando vocês terminarem pra gente entender, né? Não, continua aí, porque a gente precisa terminar essa linha de raciocínio. A Bíblia fala, no verso 4 e 5 de 1 Coríntios, capítulo 7. Diz assim, a mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. E aí, o que esse texto quer dizer? E aí, meu bem, você, teólogo aqui também, que dúvida você tem? E aí? Nós homens amamos esse texto. É disso que eu ia falar. Esse é um verso muito usado mais pelos homens que pelas mulheres. Chega na carteirada, põe na porta do quarto assim. E falou, e aí eu falo assim, você não leu até o fim. Ih, rapaz, lascou. Até o fim, não. Esse é um problema, né? Que a galera gosta de usar esse texto só o que convém, né? E cada um para o que quer. Como é que a gente consegue realmente interpretá-lo da maneira certa, né? Você quer começar, amor? Essa bomba? Não, porque se ela falou, tem que ler até o fim, é porque o pastor já usou esse verso. A Gabi querendo botar fogo. Não precisou. Olha, eu vou chutar o balde aqui. Seres humanos são seres sexuais. Não tem nem muitas descrições da vida de Adão e Eva que são radicais na humanidade, né? A gente faz muita coisa na humanidade, mas Deus fez questão de falar de sexo, mas ele deixou sexo lá nos 2 primeiros capítulos e não falou de muitas outras coisas importantes. Ou seja, seres humanos são seres sexuais. Seres humanos saudáveis têm disposição sexual. Seres humanos que se aproximam, um homem e uma mulher que se aproximam, que tem um relacionamento saudável, íntimo, eles têm vontade sexual. A ausência de vontade sexual não pode ser normalizada. Eu creio que há um ponto que está faltando muitas vezes na nossa discussão, porque geralmente, eu acho que hoje isso também está um pouco equilibrado, quem reclama de frequência é homem, né? Eu quero muito, a mulher quer pouco. Mas eu tenho que também dizer
que nós vivemos em uma sociedade adoecida ainda e profundamente adoecida no que diz respeito ao papel da mulher. Adoecida. Então, a gente, só de começar a falar de papel, quando duas pessoas se tornaram um, já é uma discussão problemática. Porque o papel se fundem, vocês se tornam um. Então, você faz isso, eu faço aquilo. Nós fazemos tudo. Segundo, é uma sociedade violenta? Sim, nós vivemos uma sociedade de herança colonial, violenta, perigosa e de inferiorização. Haverá uma resposta sexual a isso? É claro que haverá. É claro que haverá. Então há uma explicação sociológica no campo geral de que a gente vive num mundo complicado e que gera para determinadas pessoas são mais afetadas de uma resposta sexual satisfatória? Sim, também. Nós vivemos em um mundo onde sexo virou uma commodity. Sim, sexo é capitalizado, sexo vende. Então é impossível, eu vou falar uma frase que pode irritar muita gente, mas é impossível que um homem cristão saia de casa e volte para casa 10 horas depois sem sofrer violência sexual visual. Para todo lado. Para todo lado. Você volta sem disco de freio, porque você tem que ficar 24 horas em alerta, porque você vai ver imagens sexuais até em propaganda de bateria. Rapaz, e isso é real. Um dia desse eu vi, eu não acreditei. Como é que conseguiram criar uma ligação com uma bateria de carro? Sexo uma mulher nua. Né? Que sabe que você vai prestar atenção. Você vai olhar, você tem que reconfigurar o cérebro. É impressionante. Pode ser que você não lembre a marca da bateria. Mas a propaganda. Pensa no exercício que é você separar violento, a necessidade que você tem de colocar uma bateria nova no carro e lembrar que você é casado, você não vai deixar aquilo... E quando você virar daquela ali e vai olhar para frente, e aí você vai sair depois do trajeto e entrar numa academia. Aí pronto. Então, entendeu a academia dentro de casa, Gabi? Não foi ele que fez a academia. E isso é uma coisa que há a necessidade de coragem para se dizer. Porque nós estamos falando de pessoas que o tempo todo são incentivadas a ter um sexo aberto, livre e egoísta. E não dá para você achar que vai fazer isso para 4 bilhões de pessoas e as respostas vão ser todas civilizadas. É claro que você tem que ter uma fábrica de monstros. É uma fábrica de monstros. Ou seja, se não mexer com esse cara, a gente não vai mexer com problema nenhum. Então você tem um cara que volta com esse complexo de superioridade hiperestimulado e com o ego colocado na estratosfera, e do outro lado você tem um outro tipo de gente que está tentando lutar com todas as armas e carnais para ter um lugar nesse espaço. Vai ter um problema de frequência? Mas eu acho que tem uma questão feminina também nessa história, educacional. A minha geração, principalmente, hoje não sei se aplica tanto, mas a gente sempre teve aquela educação, de que o homem conquista, que a mulher está ali para servir, né? No casamento você serve, né, o homem, então você fica numa posição de espera. Tanto da espera da conquista ali durante o namoro e dentro do casamento, da espera da procura, né, de você servir. Então, essa questão de você tomar a iniciativa não nos era permitido. Né? Isso não foi ensinado pra gente. Né? Então, você espera e você serve. Então, quebrar isso também, até no texto que você leu, pra gente é difícil. E essa foi uma conversa que a gente teve um dia. Falei assim, é difícil para mim, porque eu acho que isso para mim na minha cabeça era depravação, é ser uma mulher que, né, mesmo dentro do casamento. Sim. Né? Então passa por essa questão feminina também. Né? Que às vezes fala, mulher não quer, mulher, né? A gente acha que não é a gente que vai. Sim. A gente espera e quando a gente só responde. Agora, Lu, você falou, achei muito legal essa questão da visão que as mulheres têm a respeito de como isso vai acontecer. E eu vejo muita queixa também de mulheres de dizer, meu sonho era que eu pudesse ter um casamento que tivesse isso, que tivesse aquilo, que no momento do ato sexual nós pudéssemos fazer isso, que ele pensasse em fazer aquilo e tal. E existe a questão do medo, às vezes a questão da culpa, de coisas que foram criadas por uma história inteira. A gente está vendo uma bagagem de séculos aí que moldaram os nossos pensamentos. E eu gosto muito da forma como você educa as filhas de vocês, porque elas conseguem ter uma visão muito legal
a respeito do mundo, de tudo, mas tudo com base no diálogo. E você falou que vocês tiveram isso muito forte sempre, mas a gente tem muitas mulheres que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que ainda não chegaram nessa maturidade, nessa coragem e continuam nessa situação de eu não posso falar, eu não posso me posicionar, eu não posso verbalizar aquilo que está no meu coração. Você conseguiria dar dicas para as pessoas de como que elas podem fazer isso, como encararem o cônjuge, pensando que se ele o ama, por que não expressar aquilo que eu sinto? E até complementando, antes de colocar o que você perguntou, da mulher colocar o sexo também como prioridade dentro do casamento. Legal. Porque é muito difícil, e eu não sei se alguém chegou a essa conclusão antes, né? A gente tem, amor, 20 e quantos anos de casamento? 21. Faremos 20. Não fala... Temos 21. 21. Não falaremos... 21, gente. Não falaremos nossa idade para dizer que está próximo do tempo de casado. Eu nunca lembro. Não morrer é bom. É isso que eu falei. Sim. Não morrer jovem é uma maravilha. Tá tudo certo. Mas essa questão de você colocar o sexo também como prioridade no seu casamento. Legal. A gente se perde muito. Aí vem a maternidade, aí vem o trabalho, vem tudo, e você não consegue colocar o sexo no seu devido lugar. Então isso para mim foi Tudo uma vira aprendizagem prioridade. também. Se sobrar tempo, Exato, aparece mas daí o você sexo. tá cansada. Exato. Sim. Legal. Você está exausta. E eu percebi isso muito depois das meninas. Falei assim, não, eu preciso colocar isso como prioridade em algum momento dentro do meu casamento. Então, às vezes, é olhar para a pia, olhar para a cozinha e falar, não, eu tenho outra prioridade. Minha prioridade hoje é essa. Sim. Porque se eu fizer tudo isso, quando chegar ao final do dia, Não eu não sobra tenho nada. condições. Né? Porque você está cansado, te vence. Então, eu esqueci sua pergunta, tá? Vai pensando. Para poder falar para as mulheres de conseguirem expressar, de conseguirem conversar com o seu cônjuge de desejos, de sonhos, de vontades. É porque aí eu tenho essa mulher que você descreveu, casada com um homem que você descreveu anteriormente. É. Então, olha essa junção aí, como ela pode ser danosa, né? E, enfim, E eu acho usando que até o a pior Bíblia, às vezes, também para Sim. poder Pra- pôr os seus desejos. é sempre perpetuar essa ideia. E pior, né? Batiza ela. Aí você tem uma ideia carnal, mundana, pagã, aí a gente dá uma capa de cristianismo, porque só tá falando as mesmas coisas com outros termos. Aí se ela tá Isso. batizada, Sim. aí não muda mais, né? Aí fica tragédia. Pastor, acho que não tem como escapar da conversa. Né? A conversa ela é essencial. Pode ser que algumas mulheres tenham dificuldade, porque tem homens que não falam muito, né? A gente conversa muito sobre isso há muito tempo. Essa questão do se expor, porque para homem também é mais complicado. A gente acha que ainda tem mais, mesmo com todos esses tabus que existem, eu acho que a mulher ainda tem mais coragem de falar. Para o homem já é mais complicado também. Então, a configuração desse casal vai contar muito também, né? A gente sempre foi muito... Mas mesmo assim, mesmo do jeito que nós somos, para ele se abrir, também demorou. Sim. Né? De falar, de se expor, o que ele está sentindo e tal. E eu acho que não tem como fugir da conversa. Agora, como que ela vai conseguir, ou ele, né? Aí já é um... Então, eu posso dar uma questão do dica? casal, pode. Deve. Olha só, aqui, essa aqui... Pode quebrar Uma o boa gelo aí. solução. Não Sim. pode quebrar a solução. Então, olha só, vamos quebrar o gelo. Se você quer conversar com o seu cônjuge, não sei se você que está nos assistindo é homem, se é mulher, mas essa revista, ela é para todos, né, meu bem? Sim, Essa claro. revista é gratuita, é um presente para você. E foi aonde nos baseamos. Sim. Para esse podcast dessas 5 semanas. Ainda a gente tem muito para conversar, né? E outra dica que eu dou, às vezes realmente você pode ter um marido que não consegue se expressar, não é sempre caladão, é sempre na dele. Só Por que entrega. não? Ó, amor, trouxe um presente pra você, olha Ótima só, ideia. pensei em você, eu acho que a gente vai poder... Vamos estudar um foguinho a juntos, mais. fascículo por Porque fascículo. isso, vamos fazer isso juntos, vamos colocar um fogo aqui no nosso casamento. E outra dica também é até sugerir que assista o podcast. Vamos sentar juntos, eu vi um negócio legal aqui na Isso é legal, internet. dá uma instigada. E né? isso, porque aí juntos vocês vão ouvir, o que você gostaria de falar, outra pessoa pode dizer, você pode procurar vídeos também, enfim,
Isso aí. Como que conseguem essa Então, revista? revista Sem Tabus, novotempo.com/sem tabus. É um site fácil, né? novotempo.com/sem tabus. Só escolher a sua revista que chegará gratuitamente, isso é importante, no seu endereço. Ou se você quiser também baixá-la de maneira digital ali, também dá, né, meu bem? A gente vai voltar com mais perguntas, a gente vai voltar no nosso tema. Enquanto isso, você já pode entrar aí no site e pedir a sua revista, mas a gente tem uma amiga aqui que tá esperando para voltar, né? A Eliane Mello disse que ia voltar e vai voltar. E ela tem ainda mais dicas. Exato. Dicas tiradas da Bíblia para te ajudar a ter um relacionamento ainda mais caliente, ainda mais quente. Então, por favor, Eliane. Mano. Gastei todo. Quantas informações libertadoras! Eu amei! E agora nós vamos para as nossas dicas práticas do dia. E deixa eu retomar uma frase que eu falei lá no início. Eu disse assim: ser feliz sexualmente combina com o verdadeiro cristianismo. Deus nos idealizou seres sexuais e o sexo, biblicamente, ele vai unir o prazer físico e a conexão emocional. O sexo, ele precisa desses dois pilares. E é lógico que para existir prazer físico e conexão emocional é necessário liberdade, intimidade e respeito. E hoje as nossas dicas, elas vão vir diretamente da Bíblia. Eu separei 3 textos incríveis para você. O primeiro, ele está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz: se um homem tivesse casado recentemente, ele não será enviado para a guerra. Ele não assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano, ele estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem ele se casou. Olha que fantástico! Todo casal recém-casado seguia essa orientação. O homem, ele estava literalmente proibido de servir o exército e se envolver com política no primeiro ano do casamento. Ele deveria aprender a fazer feliz a sua esposa. Isso significa que Deus, ele se preocupa com o seu prazer. Você pode aprender a fazer feliz. Isso significa que ninguém nasce sabendo. Significa gastar tempo, gastar energia para fazer o casamento valer a pena. E talvez você se questione e me questione: Eliane, mas eu já sou casada há muitos anos e eu preciso te dizer, não tem problema. Sempre existe tempo para aprender, sempre existe espaço para mudança. E o segundo texto, que também é incrível, eu amo, ele está em Provérbios. Provérbios capítulo 5, nos versículos 15 até o 18, aqui diz assim, beba a água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros de águas pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte e alegre-se com a esposa da sua juventude. Esses versos mostram que enquanto seres humanos temos desejos que precisam ser saciados dentro do casamento. Quando a Bíblia diz beba a água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço, isso significa que você é fonte de prazer para o seu cônjuge e o seu cônjuge precisa ser fonte de prazer para você. Se um não mata a sede do outro, essa água, esse desejo, ele vai transbordar e vai transbordar para as ruas e para as praças. E nas ruas e nas praças tem gente, outras pessoas que estão doidinhas para beberem da sua água. Essa situação, ela pode colocar o seu casamento em risco. Então, o conselho bíblico é: seja
fonte, seja um lugar para matar a sede, seja uma água limpa, uma água refrescante. E olha, se você continuar o texto, você vai ver que aqui diz assim, ó, que os seios da sua esposa te saciem o tempo todo e você seja cativado pelo seu amor. Eu poderia parafrasear dizendo que o corpo aí do seu marido também pode te saciar o tempo todo e você, esposa, deve ser cativada pelo amor desse homem. Muito legal, é muito bom a gente ver a Bíblia preocupada com o nosso prazer. E o terceiro texto é direto sobre isso, Eclesiastes 9:9. Aqui diz assim, ó, goza a vida com a mulher que você ama, todos os dias da sua vida fugaz. Eu gosto dessa versão que traz a palavra gozo, pois o gozo, ele parece ser muito mais do que um simples prazer. Essa palavra, ela combina com o orgasmo, que é o prazer máximo que Deus concedeu a nós, seres humanos. Você percebe que ser um ser sexual te dá a liberdade de aprender, te dá a liberdade de ter desejos saciados e de ter prazer. Eu poderia trazer muitos outros versos, mas eu vou te deixar com esses 3 e não deixe de me acompanhar lá no meu Instagram, @elianemelo.destrave. E lembre-se, o verdadeiro cristianismo combina com a felicidade sexual. Espero que vocês tenham gostado dos textos. Nos vemos no próximo episódio. Que legal, né? A gente vê que o plano de Deus sempre foi de proteger a instituição do casamento, sempre foi de nos dar prazer, alegria na bênção que é a sexualidade dentro dos critérios bíblicos. Monogâmico, entre um homem e uma mulher, dentro de um casamento sólido, onde há cumplicidade, o desejo de amar e ser amado, de servir. Muita coisa a gente já aprendeu nesse podcast, tá muito legal, mas a gente tem ainda mais algumas perguntinhas, né? Temos sim. Eu não queria inclusive que esse podcast acabasse, tô curtindo, tá legal. Sim. Nós temos que fazer uma versão 2.0 aqui. Legal. Mas Eu queria muito fazer bom. um comentário do que ela falou. Por favor. Por favor. A religião de Cristo, ela é uma religião pública. Para que você seja feliz no seu privado, você vai ter que manifestar uma coragem pública. A ordem que ele deu é uma de organização social. Uhum. É de uma organização social. Uma pessoa não é enviada. Ou seja, quando a gente tira a Bíblia da rua e prende a Bíblia no criado mudo, ela deixa de ficar à vontade. Porque no criado mudo, ela tem pouca coisa para te dizer. Sim. Agora, ela é um livro que organiza a vida pública. E não se esqueça que boa parte da sua tragédia privada é por causa da sua falta de coragem pública. E de colocar a Bíblia no eu público, no eu com o outro, no eu com outros, no eu com o mundo. E Deus é assim. Então, como é que a gente pode, queridos, viver essa sexualidade com propósito, com sabedoria, não saindo da cultura, mas sendo críticos em relação a essa cultura que transformou o sexo em algo banal, algo impuro, enfim. E aí? Eu acho que primeiro a gente começa definindo o propósito. Uhum. Qual é o propósito do sexo? Se você olhar para a Bíblia e perguntar propósito, da primeira palavra, da primeira letra até a última letra da Bíblia, se perguntar qual é propósito? O propósito é glorificar a Deus. Todo o propósito está externo. O propósito é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Aliás, esse texto está em 1 Coríntios 10, que é o livro da Bíblia talvez que mais fala sobre sexo em toda a Bíblia. Glória de Deus. A glória de Deus é o propósito radical. Voltando um pouco para Gênesis. As expressões que a Bíblia dá sobre sexo, aliás, a palavra sexo não vai ser muito usada, muito encontrada, né? Mas intimidade muito. Sexo, ela é intimidade. Agora, só para a gente juntar um pouquinho. Quando Deus falou sobre intimidade, ele usa a palavra conhecer. Conhecer na Bíblia significa ser íntimo de alguém. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero conhecer a Deus. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti.
O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo quem enviaste. O que é vida eterna? É você chegar no trono. Se você chegou lá no trono e não morreu, é porque você está num nível de intimidade com Ele que... Quem é que chega diante do altar? É só o sumo sacerdote. Ele é o ponto mais íntimo do santuário. Ali, se você chegou diante da arca e não morreu, é porque seu nível de intimidade com aquele dono daquela arca é tão grande que ali a vida eterna começa mesmo. A vida eterna é essa. Quando Deus fala sobre sexo, ele usa a expressão conhecer. Isaac conheceu Rebeca, porque que José ainda não a havia conhecido. Então, conhecer a mulher é se tornar íntimo dela. Conhecer um homem, se tornar íntimo, sexo é conhecimento. Quando a Bíblia fala da relação que existe entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ela usa a mesma expressão. Quando ele fala assim, e Adão conheceu a Eva, ou fala assim, e por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Se unirá e serão os dois uma só carne. Quando Jesus fala da relação dele com o Pai, ele usa as mesmas expressões. Ele está unido ao Pai. Ele é um com o Pai. Ele está no Pai e o Pai está nele. E quando ele fala do Espírito Santo com você, ele fala: o Espírito Santo está em você e você nele. Estar em é uma expressão de intimidade. Todas as vezes que a Bíblia fala de sexo e ela fala de relacionamento com Deus, elas usam os mesmos termos, dando os mesmos exemplos e com os mesmos significados. Para ter um exemplo, por acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus? Quem entra no santuário? Pagão não entra no santuário. Incircunciso não entra no santuário. Se você estiver em pecado ou impuro, você não entra no santuário. E a palavra lá para santuário é a mesma que ele usa para falar de santíssimo. Ou seja, o seu corpo tem o pátio, que é o seu espaço público. O seu corpo tem o lugar santo, que é um espaço um pouco mais íntimo, onde alguém até entra. Mas o santíssimo do seu corpo é exclusivo, só tem uma pessoa que entra no santíssimo. Sim. Muito legal. E ele fala, e o seu corpo é o santuário do Espírito Santo. Ou seja, o lugar que você colocou de máximo de intimidade, que é onde o Espírito Santo mora, você colocou com uma prostituta. Você levou uma prostituta para o Santíssimo. Ele fala, cara, quando a prostituta chegou no Santíssimo, o Espírito Santo teve que sair de lá. Ou seja, você acabou com o santuário. Quando vosso corpo é santuário de Deus, é uma expressão que Paulo usou para falar sobre sexo. Não é para falar sobre Coca-Cola. E nem sobre jogar bola. Essa expressão é sobre sexo. Quando ele quis falar de cuidado com a saúde, ele usou outras. Não que isso não seja uma teologia para a gente falar de saúde, mas isso é para explicar sexo. Ou seja, sexo na Bíblia é a mais, vou repetir, vou colocar aqui com muita ênfase. Sexo na Bíblia é a mais inequívoca e profusa expressão de santidade que existe. Diga-me quantos são seus deuses, que eu te direi quantos são seus parceiros. Deus fala assim, eu e você temos uma relação de exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. Você e aquele que foi feito à minha imagem tem uma relação de exclusividade. Não coloque outro entre você e ela. Eu e o Pai somos um. Você e sua esposa também. E vou repetir, se você quiser conhecer a religiosidade de alguém, só perguntar sobre a sexualidade dela. Você conhece todinho. Muito bom. Muito legal. Interessante, né? Gostei. Quando nós deixamos de conhecer a Deus, aí o caminho para a sexualidade... É assim, a gente não consegue ser incoerente nesse sentido. Nunca será. Sua sexualidade, sua religiosidade, elas se expressam mutuamente, inequivocamente. Legal. Que legal, muito bom. Nosso podcast foi muito rico. Tá acabando? Está acabando. O pessoal da produção que tá falando, Éder, não dá mais. Mas como assim? Eu tô tentando aqui conversar, chavecar o pessoal, mas só um pouquinho mais, eu quero mais. Fala pra pagar lá, a caixinha do iCloud. Tá faltando espaço na nossa nuvem, será possível? Faltando espaço mas não, na nuvem. é só pra ficar com gostinho de quero mais, porque esse podcast ainda não acabou. Só este episódio tá chegando ao fim, mas nós ainda teremos outros encontros. Ainda vai ter a Fabi Bertotti e o Rodrigo Bertotti. Ainda vai ter o pastor Rafael Santos e a sua esposa Rose Rios. Ainda vai ter Darleide Alves, a escritora deste manual especial aqui, o J. Washington. Inclusive, se você ainda não pediu a sua revista... Ó a chance, mais uma chance. Ó a graça batendo na tua porta aí, ó. Isso aí. Peça a sua revista, é só entrar no site novotempo.com/revista.
Sem Tabus. Sem tabus. Você entrando lá, você vai ter acesso a essa revista maravilhosa que vai abençoar a sua vida. A gente vai poder romper com gerações aí que não foram tão benéficas para que você tivesse uma boa sexualidade, um bom relacionamento em chamas. Aproveite. Boas essa dica chamas, do céu. né? Boas chamas, claro. Nada de cinzas. Só Ótimo. aquecimento. Isso aí. Mas, para a gente finalizar esse podcast, eu como um casal jovem, temos aí 5 aninhos de casados. Vamos fazer 5 anos. Vamos fazer 5 ainda. aninhos. Nós queremos dicas de um casal aí que já passou por mais de 2 décadas juntos. Por favor, pensando aí no que vocês não tiveram de conselhos quando estavam para se casar ou quando já estavam no casamento e enfrentando desafios, dicas do que vocês não fizeram que gostariam, de conselhos que gostariam de receber e não receberam, para que pudessem ter a maturidade, a alegria que hoje vocês conseguem encontrar nessa instituição santa. Então pensem assim, nós estamos falando para pessoas que já estão casadas Uhum. e que já estão com a sua sexualidade abalada, assim, sabe? Com essa relação meio Tá, duvidosa procurando. ali. Isso. E aí? Eu acho que uma dica que é importante, além do que eu falei da conversa, é óbvio, Uhum. é você procurar um casal com o qual você admire nesse sentido, para você poder ter alguém com quem conversar sobre isso. Legal. Nem todos os assuntos são fáceis, né? Então você precisa ter um casal que seja, né, amor? De confiança, alguém que você admire nesse sentido, que você perceba que há uma relação legal nesse sentido, para que você tenha uma orientação, né? Porque às vezes você não vai conseguir se abrir com uma outra pessoa, né? Uhum. Então eu acho que isso a gente não teve. A gente foi, né, amor? Nosso Foram relacionamento foi sendo desbravando. construído, mas que foi bom, mas não precisa ser assim com todo mundo, né? Uhum. Né? Então, e essa é um tipo de conversa que a gente tem geralmente com alguns jovens, né? Sobre casamento, a gente já falou sobre isso em alguns outros lugares. Então é sempre importante você ter isso. Eu acho que esse é um bom começo. Legal. Sim. Pastor Robson Aleixo. Eu diria rapidamente 2 coisas. A primeira é: Deus transforma. E Deus transforma tudo. Quando Deus fala assim, eu vou transformar você em um novo ser, é um novo ser social, um novo ser econômico, um novo ser sexual, um novo ser em tudo, 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 tudo. Não tem nada que fique fora da transformação. Então ele vai te santificar e o Deus da paz o santifica em tudo. Confie, o poder de Deus, ele é grande mesmo. Então se você fala assim, Senhor, eu vou entregar minha sexualidade nas tuas mãos. Ele entrega que ele vai mudar você. Não acha que Deus vai mudar. Isso não é problema de Deus. A gente fica tratando Jesus como se fosse o virgem do rolê. Ele não entende do que nós estamos falando. Né? Legal. Né? Mas é o papo. Aqui no meu quarto, Deus, Jesus, você não tem opinião para dar. Não, ele tem. Então, lembre-se disso. A segunda é, se você é homem e está me ouvindo, lembre-se que Jesus falou assim para Adão: far-lhe-ei uma auxiliadora. Então Adão está precisando de auxílio. Ele não sabe tudo, né? Ele não sabe tudo, ele não pode tudo, ele está precisando de auxílio. Então você tem, com algumas raras exceções, mais musculatura, mais testosterona e mais capacidade de se defender fisicamente da sua esposa. Então não vai discutir isso. A gente não vai discutir Do isso. que Se tiver um pitbull correndo, é você que toma mordida. Se alguém bater forte na porta, é você que atende. Mas fora isso, o escudo é mútuo. Então, quando você acha que você tem que proteger seu cônjuge de tudo, você vai ficar completamente desprotegido e vai desproteger ela também. Então, você tem algumas coisas no seu casamento que essa função ela está colocada evidentemente o mais forte em você. Mas em outras coisas não. Por exemplo, nós necessitamos emocionalmente de pessoas. Necessitamos emocionalmente de proteção emocional do cônjuge. E homem mais que mulher ainda, eu vou dizer. Por quê? Porque mulheres elaboram um pouco mais. Ela vai ligar para a mãe dela e vai falar, você não vai nem falar com seu pai. Né? Raramente homens têm esse grupo de convívio onde homens se juntam e falam, meu problema é esse.
dificilmente, de se falar, vai, porque tem um monte de valor. Imagina o cara chegar pra Éder, eu brochei, queria que você me desse conselho sobre isso. Cara, não vai, mas você pode ter um monte de razões psíquicas que te levaram a isso, que um cara mais velho pode te dizer, cara, é esse caminho. Então, coloque a sua esposa num lugar de confiança, porque a gente não se apaixona por pessoas que nós não confiamos. A gente não tem paixão de verdade. Você não fica em chamas por uma pessoa que você não admira e que você só cuida. Você vai ter pela sua mulher a mesma atração que você tem pelo seu filho. Sim. Você só protege. Agora, quando você se coloca numa posição de vulnerabilidade, cara, isso obviamente vai aparecer. Como que a gente quer ter um casamento, um relacionamento sexual inflamado, se aquela pessoa ela é 100% cuidada, no sentido de que, cara, eu tô aqui, é uma relação paciente-enfermeiro. Não vai rolar. Então, acho que um dos jeitos é a sua masculinidade, um traço importante da masculinidade é a vulnerabilidade. Perfeito. E esse momento ser muito bem... porque quando você tem esse tipo de conversa e dessa exposição, às vezes ela é chocante. Uhum. Porque você não espera que o outro está passando por isso ou está te vendo daquela forma. Então, às vezes, pra gente é impactante. Às vezes você fica triste, às vezes você chora. Porque, mas você está preparado para se recompor e falar, não, então é isso. Então, como que eu vou resolver isso dentro do meu casamento? Né? É muito importante isso também, porque a conversa ela não é fácil. Uhum. Tem conversas que elas não são fáceis e você tem que falar, não, tá, e agora como que eu vou resolver isso? Porque às vezes você não está se percebendo assim, mas você é assim. E alguém é te assim, avisar. e você é assim. Sim. Então reconhecer que você é assim, o que você está fazendo de errado e para que isso aconteça dentro do casamento. Porque E uma senão dica de ouro é bem difícil. comece uma conversa difícil assim, ó. Eu me sinto assim. Uhum. Agora, se você começar uma conversa, ó, Acusando. você faz assim, Acusando, acabou. Aí já acabou a conversa. Porque se você falar você, eu vou me defender. Uhum. Aí a conversa fica ataque e defesa. Agora eu falo assim, olha, eu vou dizer como eu me sinto. Aí pronto. Aí você colocou o coração de verdade na conversa. Aí você une razão, coração e a conversa flui. Gostou? Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigada, amigos. Obrigada a Foi vocês. sensacional, né? Pois sim. Queremos outra vez. Por favor. A gente tem o privilégio de podê-los ter pertinho de nós, podemos levar em casa. Sim. Mas vocês que talvez tenham uma distância aí geográfica, vocês tiveram eles aí pertinho de vocês também, podem assistir, reassistir, compartilhar com outras pessoas também. Porque isso aqui é para isso, é para compartilhar, é para abençoar. Então aproveite, compartilhe, assista. Coloque aí nos seja comentários abençoado. também, né? O que vocês acharam, suas dúvidas. Estamos curiosos para ler aí. Queridos, o podcast está acabando, apenas o desta semana. Só esse episódio. Isso. Quinta-feira tem Hope Hour, mas na próxima segunda nós teremos mais um encontro do Casamento em Chamas e você é o nosso convidado especial. Queridos, Deus abençoe vocês e fogo nesse relacionamento do céu, tá? Estamos Tchau, tchau. esperando. Tchau, tchau.